Jeremias, né? Deixa eu ver se está gravando. Isso. Jeremias, ele teve experiências também maravilhosas. Ele foi jogado no calabouço, né? Depois foi tirado do calabouço, porque era o único profeta verdadeiro que tinha em Israel, né? Jeremias, ele andou no contrafluxo. Durante muitos anos ele profetizou a verdade contra centenas de profetas falsos profetas, mentirosos profetas, né? Ele estava andando na contramão. Ele parecia o João do Passo Trocado, andando na contramão, andando numa direção e todo mundo andando numa direção. E todo mundo falava aquilo que o rei queria ouvir, né? Falava aquilo que o rei queria ouvir, o rei que tinha tomado conta de Israel ali. E não falava aquilo que Jeremias, o rei não dava ouvido para Jeremias, que Jeremias falava tudo o contrário, mas Jeremias que estava sendo usado por Deus, não eram os outros. Então Jeremias chegou uma hora que ele falou: eu devo estar doido, né? Eu devo estar doido, todo mundo andando para lá e eu andando para cá, né? Mas não era. E isso acontece muitas vezes hoje. Deus nunca dependeu da maioria, né? Para estabelecer sua obra na terra, sua glória na terra. Deus, ele tem uma inteligência tão incrível, uma onipotência tão incrível, que ele faz grandes coisas através da vida de um homem só, né? Embora ele queira unir toda a igreja agora, que mudou depois de Cristo, mudou, a situação mudou, né? Não tem mais aqueles profetas com aqueles superpoderes. A igreja tem um poder sim, mas como um todo, né? Como um corpo, né? E a igreja, por isso que a igreja precisa se unir. Satanás tem tentado muito ferir a igreja através da desunião, porque ele sabe que a união é que traz a força, é que traz é o segredo da guerra, é a união, a unidade, né? A unidade e a fechadura de brechas, né? A igreja tem que fechar todas as brechas para o inimigo não entrar, para ele não ter força de entrar e fazer bagunça dentro da igreja, tapar todas as brechas. Digamos assim que a igreja tivesse 100 crentes só, os 100 teriam que estar unidos em roda assim e todos olhando para fora, vigiando, para que nada entrasse no meio deles. Digamos assim que a igreja teria que estar nessa situação, infelizmente não está, né? E em relação a essa profecia de Ezequiel, por que Deus mostrou essa visão para Ezequiel? Deus mostrou essa visão para Ezequiel porque certamente estava passando isso pela cabeça de Ezequiel. Senhor, o Senhor nos abandonou eu que sou profeta. De repente estava ele lá junto, perto do rio Quebar, né? Estava ele, as águas correndo lá daquele rio tal. De repente ele olhou assim para o norte e ele viu uma visão terrível. Ele viu que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem a revolver-se, uma cor como cor de âmbar, que é cor de metal polido, né, que vinha na direção dele. Quando chegou, ele ficou estupefato, ele caiu com seu rosto em terra. Mais para frente, se você continuar lendo, você vai ver que uma mão tocou nele e falou: levanta, homem, né? E ele certamente não entendeu assim a totalidade da visão, porque vocês perceberam que ela é complexa de entender, o simbolismo, né? Ela é complexa de entender essa visão. Mas depois ele foi entendendo com o tempo e tal. Deus quis mostrar, na verdade, para Ezequiel que ele tem todo o poder nos céus e na terra, em qualquer parte da terra, e todos os governos estão assim nas mãos dele. Você está entendendo? Porque olha o significado da visão. Primeiro, ele viu 4 seres como seres de homem, como um corpo de homem. Mas cada um dos 4 tinha 4 rostos. Ou seja, digamos assim, tinha 4 homens, um aqui, um ali, um aqui, um aqui. Os 4 tinham 4 rostos, né? Da banda da esquerda, a Bíblia fala que um tinha rosto de leão, né? Da banda da direita tinha rosto de homem, virando-se para trás, para o sul, né? Norte e sul, virando-se para trás, rosto de águia, olhando-se para o norte, o rosto de boi, talvez. Né? Digamos assim que eu estou aqui, meu rosto para lá é rosto de boi, aqui é rosto de águia daqui para trás, aqui é rosto de leão do lado esquerdo e aqui rosto de boi. Mas tinha 4 seres assim, né? Ou seja, significa que
Para um lado estava olhando o leão, para um lado estava olhando o boi, para um lado estava olhando a águia e por outro lado estava olhando o homem, né? Com semelhança com o rosto de homem também, a Bíblia fala. Isso significa, o boi, a Bíblia costuma, as interpretações contemporâneas, elas costumam dizer que o leão significa força, o boi significa o trabalho diligente, né? Que a águia significa a onisciência de Deus e o homem significa a inteligência. Eu recebi uma orientação diferente do Espírito Santo de Deus, que não é nada muito diferente da orientação que eu vi na Bíblia também. A orientação que eu tive é que o boi significa, o leão significa realmente o poder, né? O boi significa a força, porque o boi tem força. Significa força e, naturalmente, como consequência da força, ele é um trabalho diligente. O boi não se cansa. Ele é diligente no trabalho, né? A águia significa a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, né? Todos esses atributos. E o homem significa a inteligência, interagindo com todos esses atributos e formando assim um ser perfeito. Você está entendendo? Então Deus é perfeito na em todos esses atributos que eu te falei. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos inteligentes. Deus deu inteligência para a gente, embora usamos 5%, 3% da inteligência que Deus deu. Adão talvez usasse 100%, nós usamos bem menos. Mas nós temos inteligência, o homem significa um ser inteligente interagindo com todo aquele conjunto. Aí você me pergunta, mas o que significa as rodas? Aquelas rodas que metiam medo, que ele fala, né? Aquelas rodas que se elevavam no céu. Quando ela se elevava, esses animais se elevavam junto, e em cima do trono se elevava o trono junto, e Jesus que estava em cima se elevava também, né? Comandando todo aquilo embaixo, aquele tudo. Jesus era o centro de tudo, Jesus estava no trono, e todo aquele simbolismo embaixo dele representava todas as qualidades dele, todo o poderio dele, né? E se elevava aquelas rodas altas, né? Que eu entendo é que existia uma roda para cada corpo de homem. E as asas, que fala de asas, significa santidade perante o próprio Deus. Asas aqui, né? Asas que voam, né? Asas na perna, cobrindo os pés, santidade também, né? E asas aqui significa que o Espírito de Deus é extremamente meticuloso consigo mesmo, talvez. Extremamente meticuloso consigo mesmo, assim como a Bíblia fala que os querubins que rondam diante do trono de Deus têm 6 asas, com duas eles cobrem os rostos, para não ver Deus, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés em sinônimo de santidade. Nesse caso, como pertence ao Espírito do próprio Deus, eu acredito que as asas significam o próprio Deus revelando revelando o poder. As asas significa o próprio Deus revelando a sua seriedade, a sua severidade, né? Deus se auto-revelando através disso. As roda lembra o que, gente? Roda lembra uma coisa sem fim, né? Lembra uma aliança. E tinham 4 rodas. Significa que para cada um desses 4 atributos, né, que existia 4 rodas, uma roda de assim, uma de assim, outra de assim, outra de assim. Tanto é que quando aquele conjunto de ser andava, ele não se virava quando andava, ele não virava. O fato de virar significa uma necessidade, um defeito. Significa Deus não tem defeito, ele é perfeito. Ele anda para frente, para trás, para lá e para cá, e ele continua virando, sempre olhando para lá, para lá, para lá. Ele está sempre observando tudo. Deus não tem, ele não está enquadrado, ele não está subjugado ao nosso espaço-tempo, nosso espaço temporal, que é altura, largura, comprimento, espaço e tempo. Ele não está subjugado a isso. Isso significa que ele tem o poder de todas as coisas, ele possui o poder